Estamos hoje reunidos no primeiro estudo, sobre os reis. E nós temos o objetivo de aprender. Quando nós ensinamos, nós aprendemos também. E para nós começarmos, como sempre digo, vamos começar com uma oração. Amém? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Senhor, pela sua misericórdia e pela sua bondade. Por tudo quanto o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Pois diz a tua palavra que os seus pensamentos acerca de nós é pensamento de paz e não de maldade. Meu Senhor, nessa noite estamos reunidos para pensarmos na sua santa palavra, aprendemos com ela, a fim de que possamos aplicar nas nossas vidas. No nome de Jesus é que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então iniciaremos hoje o estudo bíblico referente aos reis de Judá e aos reis de Israel. E nesse primeiro estudo teremos a introdução. É interessante que eu fiz algumas pesquisas sobre o assunto e eu não encontrei nenhuma introdução como faremos nessa noite. A princípio fiquei maravilhado, porque Deus ele nos dá uma direção. Encontrei introdução sobre Saul, sobre Davi, porém não sobre a introdução que iremos pensar. Para nós iniciarmos, nosso texto inicial se encontra em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 8. 1 Samuel, capítulo 8, aonde tem o pontapé inicial referente à monarquia passar a fazer parte de Israel e de Judá. No livro de Samuel, no capítulo de número 8, nós vemos o momento e os motivos em os quais o povo de Israel chega para Samuel e pede que Samuel eleja um rei sobre eles. Primeiro livro de Samuel, e no capítulo de número 8, diz da seguinte forma: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Betseba. Porém, seus filhos não andaram pelo caminho deles, antes se inclinaram às avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, versículo 5, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos.
Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Por enquanto, até aí, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto. Louvado seja Deus. Quando nós vemos aqui esses pensamentos do povo de Israel, nós entendemos pelos textos seguintes que isso não foi agradável aos olhos de Samuel e nem agradável a Deus. Deus, por sua vez, ele assume a responsabilidade para si quando Samuel fica triste e vê que a sua linhagem, os seus descendentes, estão prestes a ser destituídos da sequência, né? Ou seja, Samuel olha e diz assim: os meus netos não vão assumir essa postura. Aquilo que eu fiz até aqui está sendo acabado. E Samuel, quando bate isso no seu coração, então ele vai, ora a Deus, e orando a Deus, Deus consola o coração de Samuel. Como? Samuel, não te preocupes, porque eles não têm rejeitado a você. Eles têm rejeitado a mim. Essa frase, dita por Deus, ocorre o seguinte: vemos claramente que a partir daí, o que vai acontecer com Israel é baseado, estruturado em cima de uma rejeição. Ou seja, pense você dentro da sua casa, que as coisas não estão acontecendo porque você desejou, mas está acontecendo porque você não pôde fazer nada e as suas ações estão sendo impedidas. Então, a partir daí, o povo agora vai começar a ter reis. Nós veremos nos próximos estudos, e esses reis vão trazer muitas consequências ruins. Uma delas, por exemplo, e é uma pergunta que se faz até hoje: quando Samuel, ou melhor, quando Davi, ele mata o marido de Betseba, não é isso? Mata o marido dela, né? Tem relações com ela, cria o ambiente do adultério, né? O ambiente do assassinato. Quando ele cria esse ambiente, alguém poderia perguntar: por que Deus não matou Davi? Davi cometeu algo fora do comum. Davi cometeu algo que o povo, olhando, viu que era digno de morte. É tanto que no pré-julgamento, quando Davi ele chega através do profeta, como é o nome do profeta? Natã, obrigado. Quando ele chega através do profeta Natã, e Natã revela a tal situação para ele, o próprio Davi julga a situação dizendo: tal é digno de morte. E por que Deus então não matou ele? Porque todos os erros de Davi estavam exatamente encaixados dentro dos direitos do rei. E aí, Deus não pôde fazer nada, por quê? Porque o pecado de Davi foi contra Deus e não contra Israel. Por quê? Porque o que ele fez não era agradável aos olhos de Deus, mas estava dentro da sua, como que eu diria, dos seus direitos como rei, que foi citado aqui em Samuel. Depois nós voltamos para cá. Para nós entendermos isso, quando o povo ele pede um rei a Samuel,
eles apresentam algumas desculpas. É importante nós que estamos nesse estudo, seja você que está aqui presente, seja você que ouça pelo WhatsApp, que eu estou gravando para alguns irmãos que não puderam comparecer, seja pelo YouTube, que esse vídeo vai estar lá, entenda que o objetivo do estudo é nós avaliarmos a nós mesmos, senão não adianta estarmos aqui. Não adianta a gente pegar, vir para a igreja, olhar para tal situação. Então, para nós entendermos, nós vemos que parte do povo, algumas desculpas. Quais seriam as desculpas? As desculpas primeiro, o povo apresenta a idade de Samuel, dizendo que Samuel brevemente iria morrer, que brevemente ele iria partir. A segunda desculpa, o povo apresenta os maus feitos dos filhos de Samuel. Tudo isso é desculpa. Quer ver um exemplo de como isso é desculpa? Algumas pessoas saem da igreja e elas buscam um culpado. Buscam culpar o pastor, buscam culpar algum membro, sempre está tentando culpar alguém. Sempre joga para cima de alguém. E a verdade e não se muda. Se uma pessoa resolve sair da igreja e ir para o mundo, não confunda, pelo amor de Deus, amém? Se ela resolve sair da igreja e ir para uma outra congregação, ela não está bem, ela não está feliz, e ela diz, não, o meu tempo aqui acabou, eu vou para outra congregação, é um outro estágio. Agora a pessoa ir para o mundo e culpar o pastor ou algum membro da igreja, a verdade essa pessoa não teve um encontro real com Deus. Porque quando ela tem, nem que seja em casa, ela serve a Deus. Nem que seja em casa. Aqui nós criamos uma comunhão entre nós, mas servir a Deus vai além dessas quatro paredes. Então o povo apresenta essas desculpas, né, para Samuel, mostrando a sua idade, os seus filhos que não estão, né, andando nos seus caminhos. E uma coisa, por que o povo não pediram um outro juiz? Por que não chegaram para Moisés, para Samuel e disseram, Samuel, queremos que você eleja um outro juiz para que nos julgue? Seria normal. Porém, o povo já estava com a mente sobre isso já há dias. Quando uma pessoa chega para nós para falar alguma coisa, ela nem sempre ela pensou naquele momento. Às vezes ela está mastigando há dias, e se reuniu o povo, né? Samuel sempre mandava, né? Olha, se reúna em tal lugar porque a gente tem uma conversa. E segundo o texto diz que o povo tremia quando Samuel chegava numa cidade. Porém agora é o contrário, o povo se reúne e vai com toda a pressão para cima de Samuel. E dentro dessas palavras como tem todas as nações. Olha só, aí é o ponto onde Deus se torna ferido. Por quê? Porque Deus está reprovando praticamente todas as nações. Você começa a ver Josué entrando na terra prometida e tendo que combater 31 reis. Ou seja, Deus está reprovando todas as nações ali em volta que têm reis. Só que o povo chega para Samuel e diz da seguinte forma no versículo 5, olha, e disse-lhe, eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei. Poderia ter parado aí, não poderia? Poderia simplesmente ter parado aí. Mas eles continuam dizendo, como tem todas as nações. Eles não queriam realmente servir a Deus. Eles, nesse momento aqui, eles estão dentro de um quadro histórico, onde eles viveram um pouco
eu digo um pouco por causa do povo que morreu, um pouco de idolatria no Egito, aí todos morrem no deserto, mas ficam os filhos que saíram do Egito, e já tem aquele mente, já tem um ambiente da idolatria, de oferecer isso. Vocês vê lá, quando Gideão tem uma encrenca, porque ele diz: Senhor, por que o Senhor não é conosco, como diz o povo, e Deus olha e diz: olha, a tua casa está cheia de ídolos lá, você tem que tirar tudo de lá. Então o povo vivia debaixo disso. E aí, o povo observou que as demais nações não tinham esse problema. As demais nações podiam adorar um bezerro, as demais nações podiam oferecer os seus filhos como holocausto para os seus deuses, e assim sucessivamente. E aí, isso chega, é como se Deus dissesse assim: peraí, o quê? Vocês querem ser como todas as nações? Então não adiantou eu tirar vocês do Egito. Então não adiantou, eu tirei vocês de lá porque vocês estavam servindo, escolhi vocês lá de Abraão, porque eu queria um povo para proclamar a verdade, e agora vocês querem se misturar a eles. E aqui abre um parente muito forte para nós. Nós pastores, nós obreiros, temos que tomar cuidado. Por quê? Porque não é porque às vezes uma igreja faz uma coisa que nós temos que fazer também. Não é porque uma igreja agiu de tal forma e deu certo que a gente tem que imitar também. Nós temos que confiar no Senhor e saber que as orientações do Senhor as melhores. Glória. E aí, parando aqui, dando uma pausa nessa introdução sobre o pedido, do rei, eu quero levar vocês a entender um pouco as raízes e o convívio, o convívio do povo de Israel com reis, começa, e é o principal para nós. Não é falar de Adão, não é falar de como é o nome da arca lá? Noé. Não é falar dessas pessoas, é falar da onde se iniciou o pacto, da onde Deus fez o pacto. E o pacto que Deus fez com Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, Deus se apresenta como sendo o Senhor, e é aí que basta. É dali que Deus começa uma semente que vai levar a sua palavra ou os seus mandamentos. Gênesis capítulo 14, abre aí por gentileza, nos dá uma referência. Por isso que eu falei que eu não encontrei nenhuma introdução relacionada a isso, porque eu não achei nada realmente sobre este assunto. E Deus falou no meu coração para ir nas raízes dos encontros. No capítulo 12, aliás, no capítulo 14 de Gênesis, fala sobre as guerras, 14 ou 12? É 14, tá? O pacto de Abraão foi a partir do capítulo 12, mas nós faremos a leitura aqui do 14, que é o primeiro, um dos primeiros encontros de Abraão como servo de Deus, o encontro com os reis, o encontro com os reis. E no capítulo 14, vai dar uma lista de alguns reis que saíram para a guerra. Dentre esses reis que saíram para a guerra, estava o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, e esses reis saindo para a guerra, Ló, que morava lá, vai agora se encrencar também. E eles perdendo a guerra, o que acontece? Ló é levado cativo. E alguns que viram aquela situação e que sabiam que Ló era parente de Abraão, correu para anunciar a Abraão, Então, no versículo de número 12, diz assim: também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abraão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Ele habitava junto dos cavalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol,
e o irmão de Ané, eles eram confederados de Abraão, ou de Abrão, né? Ainda está Abrão aí. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão, entre aspas, né? Que era seu sobrinho, estava preso, armou os seus criados, nascido em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Dá uma pausinha aí, depois a gente continua lendo. Preste bem atenção. Abrão, ele não tinha um exército. Ele tinha Deus. Primeira coisa que nós temos que olhar aí, e para nós que estamos participando é, amados, confiança no Senhor. Não confie naquilo que parece ser rei nas nossas vidas. Confie no Senhor. E ele, Abrão, quando soube que Ló tinha sido levado, Ló é o foco aqui, armou os seus criados e passou a perseguir. Preste bem atenção, mas Abrão armou os seus criados, não os seus soldados. Talvez nem sabemos que armas são essas. E ele passou a perseguir, no versículo de número 15, diz assim: e dividiu-se contra eles de noite, e ele e os de Robá, que ficam à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres, e o povo, depois que voltou de ferir a Kedorlaomer, e aos reis que estavam com ele, no vale de Sabé, que é o vale do rei. Olha só. Como uma pessoa que não é rei, como uma pessoa que não tem soldados, consegue vencer um rei, ou dois, ou três, com os seus soldados. Esse é o ponto inicial. Por quê? Porque quando o povo ele sai do Egito a resgate de Moisés, o povo tem uma das suas maiores perseguições, que é o rei Faraó, o rei do Egito. Uma das maiores perseguições, que é os soldados de cavalos do Egito. Só que era Deus que estava reinando na vida delas. Era Deus que estava conduzindo. É muito importante nós entendermos que temos que estabelecer sempre Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Se a gente não seguir esse caminho, nós podemos ter problemas. E Abraão, ele agora, ele vence, resgata Ló, devolve, não vou entrar nos detalhes aqui dos pertences, né? Dos pertences. E aí o que acontece? Eles são vitoriosos, sem rei e sem soldados. Né? Não lembro agora qual é o salmo que diz que, é o salmo 46, né? Que diz que os que confiam no Senhor, né? Os que confiam no Senhor, pode vir a tempestade que vier, pode o mar se revoltar, se nós confiamos no Senhor, as coisas se tornam benéficas para nós. E aí, amados, nós podemos ver através disso, que na nossa simplicidade, hoje de manhã nós estávamos cantando um hino aqui, que era o hino 500 e alguma coisa, que falava sobre se estás enfermo, se estás doente, né, se estás aleijado, né, o Senhor vai te curar. Né? Então nós temos que olhar para isso e declarar que Deus é o rei das nossas vidas, que é Ele quem batalha as nossas guerras. Para nós entendermos, esse foi um dos primeiros contatos do povo que traz ali um pacto com Deus, né, com os reis. E Abraão não passou dali dizendo: vou formar soldados a partir de agora.
vou ser rei a partir de agora. Não. Abraão continuou dizendo, olha, Deus é o Senhor. É o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem nos livra. E o segundo contato que eu quero trazer para os irmãos, além do contato da saída do Egito, né, porque é algo muito forte, onde hebreus com animais, com crianças, né, sem estrutura nenhuma, tanto que quando o povo está diante do mar, né, eles estão diante do mar, para um lado montanha, para outro lado montanha, e atrás deles vem Faraó, né, com o seu exército, e eles olham para suas crianças, para os seus animais, sabendo que... Pega água. Sabendo que Faraó não ia perdoar. Faraó queria fazer um massacre. Mas Moisés olhou e disse assim: parai, ficai quieto e veja o livramento do Senhor. Glória a Deus. Né? Olha só. E a partir daí, agora nós vamos para Juízes. Josué, capítulo de número 12, né, faz parte dessa introdução. Josué, capítulo 12, aonde Josué, ele vai ter uma batalha muito forte, né, contra alguns reis, ou melhor, contra 30 reis. Como pode, eu repito, obrigado. Como pode, eu repito, pessoas sem preparo, pessoas sem estrutura, aparentemente, vencer aqueles que estão estruturados? Podemos nos lembrar, por exemplo, de Balaão. Balaão é convidado por um rei para poder profetizar, né, desgraça sobre o povo de Israel. Eu insisto em repetir que Deus é a nossa força, amados. Talvez a gente não tenha levado isso tão a sério. Por quê? Porque algumas coisas caem no comodismo durante os anos. A gente começa orando, começa buscando a Deus e de repente cai no comodismo. Josué capítulo 12, e o versículo 7 diz assim: e estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão, para o ocidente, desde Baal-Gad, no vale do Líbano, até ao Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué a deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies, e nas campinas, e nas descidas das águas, e no deserto para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, e os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, e aí vai a lista, mano. Vai a lista dos reis que Josué derrotou, né? O texto vai dizer que foram 31 os quais ele derrotou. Você já pensou? Por que é que eu estou trazendo essa introdução por este caminho? Porque o povo de Israel, eles têm um histórico, eles têm uma garantia. Então, eles não teriam a necessidade de pedir um rei para Deus, ou que fosse julgado como todas as nações. O povo tinha um histórico. Será que caiu no esquecimento as batalhas de Abraão, a saída do Egito, as batalhas de Josué? Eles poderiam ter parado para pensar e dizer: não, peraí, Deus sempre nos ajudou, Deus sempre batalhou as nossas guerras,
Deus sempre venceu por nós, porque eu tenho que colocar um rei diante de mim, como as outras nações têm. Se as outras nações foram derrotadas, foram expulsas por um homem que não era rei, por um povo que não era um povo de guerra, o povo tinha o histórico. Eu vou até abrir um leque aqui para o nosso pensamento. Você tem um histórico, eu tenho um histórico. O que Deus já fez na sua vida? O que Deus já fez na minha vida? Deus já fez muitas obras. Então, quando nós formos buscar alguma coisa, temos que tomar cuidado se não estamos ferindo a pessoa de Deus. Temos que tomar cuidado, porque nós podemos ferir sim a Deus com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, achando que estamos certos. Fulano fez assim, eu vou fazer também, né? Como a serpente, né? Eva olhou e falou assim: olha, Adão, eu comi, não se abriu os meus olhos, estou normal, perceba que eu não caí dura. E Abraão olha e fala: bom, se você comeu e não morreu, eu também vou comer. E aí, amado, aqui em Samuel, no capítulo 8, começa a quebrar-se um vínculo direto do povo de Deus e do povo, aliás, um vínculo do povo e de Deus. Por quê? Porque quando o povo agora, veja só, nós vamos agora, deixa eu ler esse texto de novo, só para nós podermos seguir na sequência, porque eu não quero parar do horário. Veja só, Juízes, né? Nós lemos aqui em Josué, aonde o contato de Josué com os reis e os venceu, né? Vamos dar um pulinho em Juízes, capítulo 9, porque é um texto que não pode ser colocado como diretamente um rei, mas nos dá aí um pensamento do povo, o que o povo pensava. Porque, o povo vai chegar para Samuel e vai dizer assim: Samuel, nós queremos um rei. E você acha que o povo nunca tinha pensado nisso? Que o povo resolveram se reunir com Samuel, a fim de que, ao chegar diante de Samuel, viesse apenas apresentar uma queixa referente aos seus filhos? Juízes 9. Juízes capítulo 9. E aí o que acontece? Você vê, o povo já tinha o pensamento. 9. Juízes 9. E aí o que acontece? O povo já tinha o pensamento. Veja aqui em Juízes 9, como eu disse, para que você não diga assim: o pastor tá ensinando uma coisa, né, que não tem nada a ver. Aqui em Juízes 9, nós já vemos um cheiro, um sinal de o que está passando pela mente do povo, né? E isso partiu de Abimeleque. Abimeleque era um dos 70 irmãos que Gideão teve. Olha só, Gideão teve muitas mulheres e ele foi engravidando todo mundo. Todo mundo que passava por ele era engravidado. E ele teve 70 filhos. Chegaram a querer levantar Gideão para governar eles. Gideão não quis. E Gideão não quis porque sabia que o governante era Deus. E aí o que acontece? Morreu Gideão, ficou os 70 filhos dele. Lembra que eu disse que Samuel ficou triste? Por quê? Porque Samuel olhou quando o povo pede um rei e viu, né? Vou falar aqui um jeito bem simples para nós, né? Ele: caramba, meus filhos vão ser desprezados, perderam a posição, perderam, né, a oportunidade. Eu estava aqui trabalhando para meus filhos, né, se tornarem meu sucessor, e agora o povo quer que eu descarte eles, né? Então isso veio, ninguém gosta disso. Já pensou se alguém chega para você, por mais que o seu filho seja errado, alguém chega para você e fala assim: o teu filho não vale um tostão, né? Você ia voar na garganta dele, né? Principalmente as mães,
Né? As mães, vai falar mal dos filhos para ela. E aí, o que aconteceu? Abimeleque, vendo isso, 70 pessoas, chamou o povo e disse: gente, eu quero fazer um negócio com vocês. O quê? O que vocês acham? É melhor que uma pessoa, né, comande vocês, esteja, né, sobre vocês, ou 70 pessoas? O povo parou para pensar e disseram: peraí, Abimeleque tem razão. E aí se levantaram alguns e fizeram Abimeleque rei. Veja aí no versículo de número 6, que diz assim, 9:6. Então se ajuntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e levantaram a Abimeleque como o quê? Como rei, junto ao carvalho alto que está perto de Siquém. Olha só. O que eles fizeram? Aqui, esse rei Abimeleque não é um rei aprovado por Deus. Aliás, nenhum rei foi aprovado por Deus. O único que recebeu mais ou menos uma gracinha foi Davi, pela expressão de Deus: achei um homem segundo o meu coração. Né? Fora disso, nenhum rei foi aprovado, porque Deus sabia que os reis eram carne, estavam propícios a pecar, levar o povo ao pecado. E aí o que acontece? O povo olha e diz da seguinte forma: vamos levantar Abimeleque então como rei. Abimeleque se tornou rei, fez o quê? Mandou matar os outros irmãos. Matou todos, só escapou um, olha só, só escapou um. E aí o que acontece? Esse um se tornou em si um profeta de Deus. Foi lá, deixou umas profecias do que estaria para acontecer, e assim sucedeu. Depois, né, ele vai ser morto lá na frente. Bom, partindo daí, vamos voltar para Samuel, capítulo 8, para nós encerrarmos essa introdução. Vocês entenderam, né? Acredito que entenderam os primeiros contatos do povo que tiveram, né, com os reis e não precisaram dele. Agora, o povo esquece disso tudo, e aqui no capítulo de número 8, o povo vai pedir um rei a Samuel. Estando em oração, Samuel buscando orientação de Deus, Deus então diz para o povo, para Samuel: Samuel, faz conforme tudo o que eles querem. Porém, olha só, declara para eles qual será o direito do rei. Olha só, no versículo de número 10, 8:10, diz assim: e falou Samuel as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. E disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Agora vai a listinha aí, ó. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. Olha só, primeira coisa que Deus vai colocar para eles é: o rei que vocês querem levantar, eles podem entrar na sua casa, olhar para o seu filho e dizer: vem para o reinado, vem servir ao rei. Olha só, primeira coisa, o rei tinha direito aos filhos do povo. Lembra de Davi? Davi aparece, e Saul fica sabendo dele e faz o quê? Manda chamá-lo para que ficasse no palácio. É isso? Palácio. E aí o que acontece? Vai o pai de Davi dizer: não pode, não vou deixar meu filho ir.
É semelhante a hoje. Hoje, para uma pessoa de uma casa não servir ao exército, ela tem que ter alguns detalhes. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Por exemplo, ela tem que ser filho único, não é isso? Da casa. Ou ela tem que ter algum problema. Ou na tal situação da contingente, né? E assim sucessivamente. Mas ele tem que se apresentar de qualquer jeito. E se for chamado, por exemplo, hoje se houver uma guerra no Brasil e o presidente disser assim, vou chamar o Silas para participar, o Silas tem que dizer que sim. A não ser que ele apresente alguma deficiência. A não ser que... Mas se o exército convocar, tem que ir. Então, o que acontece? Primeira coisa que nós vemos aqui é o direito do rei sobre os filhos. Olha só, o povo estava escolhendo uma pessoa que ia passar a mandar na sua herança, na sua família. E com Deus, isso não tinha. Deus não pegou e disse, olha, pega os teus filhos e oferece. Não. Deus escolheu lá no meio do deserto o povo levítico, que era o povo que servia. Fora dali não precisava. Era ali. Versículo de número 12. E os porá por príncipe de milhares. Essa palavra príncipe de milhares não é nada mais do que um chefe que vai estar na frente do exército. Apenas isso. Não é aquele príncipe filho, né? Que vai estar, não. Esse aqui é o príncipe que vai estar, milhares por cinquentenário, para que lavrem a sua lavoura, e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra, e os pretextos de seus carros, ou seja, passarão a ser escravos. Passarão a ser escravos. E tomará as vossas filhas para perfumista, cozinheira e padeiras. Olha só. Já pensou? Você ter a sua filhinha lá e de repente o rei dizer, olha, vai na casa, né? Vai na casa do pastor James lá e traz a filha dele para servir ao rei e ele não poder fazer nada. Tomará o melhor da vossa terra, o melhor. O direito do rei. E das vossas vinhas. Está vendo essa palavra aqui? E das vossas vinhas. Aqui, abre como que eu diria? Abre-se uma lacuna para exigência de... Como é o rei lá que tomou a vinha de Nabote? Acabe. Isso, Acabe. Abre-se aqui uma lacuna. É como se ele enxergasse na lei uma oportunidade. Olha só. É o melhor da vossa terra e das vossas vinhas e dos vossos olivais e dará aos seus... Olha só, pegará o seu melhor para os criados dele. O seu melhor não ficará com você. O seu melhor vai para os criados dele. Olha só. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Viram aí a palavra eunucos? Viram? Sabe o que significa isso, né? O que significa isso? O meu está oficiais. Hã? O meu está oficiais. No meu está eunucos. O que significa seus eunucos? Hã? O que significa, pastor James, seus eunucos? Existe dois tipos de eunuco. Aquele eunuco que é consagrado totalmente a Deus. Quando se trata dos reis, é aquele que só vai servir o rei, que ele é até mesmo castrado, para não ter problema de se envolver com as outras mulheres. Em outra palavra, o rei estava dizendo, todos os homens que vierem ficar próximo da minha esposa vão ser Castrado.
Ô irmão, olha que encrenca que o povo está se metendo. Impedindo a pessoa de ter filho, de ter uma família. Então é muito sério isso quando nós resolvemos abraçar o que o mundo oferece. Olha só. E seus criados, também os vossos criados e as vossas criadas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe serei de escravos. Olha só. Veja só o direito do rei. Então, naquele dia, farei o quê? Clamarei por causa do vosso que vos houvedes, mas o Senhor não ouvirá naquele dia. Olha só. Deus está dizendo assim, ó, vou ler de novo, tá? Ó. Então, naquele dia, eu vou pegar esse texto, olhe para mim, por favor. Olhe para mim. Não olhe para o texto. Eu vou ler o texto, mas eu vou mudar algumas frases aqui para você entender, tá bom? Olha. Então, naquele dia, clamareis da mesma forma que clamaram no Egito, e eu não vos ouvirei. Por quê? Porque lá eles começaram a clamar, não porque eles se lembraram do Deus de Israel, do Deus de Abraão. Eles começaram a clamar porque eles começaram a sofrer. Então Deus está dizendo aqui, olha, quando vocês passarem a sofrer por causa do rei que vocês escolheram, vocês vão começar a clamar, e eu não vou fazer nada. Forte. E aí olha o que o povo vai falar no versículo 18, versículo 19, porém o povo não quis fazer o quê? Ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei. Olha só. E nós também seremos com todas as outras nações. Olha só a inveja. Olha só com quem eles queriam parecer. Meu Deus. 8:54. E nós também seremos com todas as outras nações, e nosso rei nos julgará, e sairá adiante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então, o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, e constitui-lhe rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada um qual a sua casa. Acabou aquela reunião. E aí, acaba a nossa também aqui agora. Glória a Deus. Amém? Então, está aí a introdução, tá? Dos reis. Quando for a semana que vem, continuaremos agora a falar sobre Davi, sobre Saul e assim sucessivamente, tá bom? Coloque-se de pé, em nome de Jesus. Está encerrado nossa introdução sobre reis. Silas, está pausado aí já? Pausa agora, meu filho.